possível conter emoção hoje, né? Que esse tema nos mobiliza, e depois dessa música tão linda no início, né? Nos falando dessa raridade, dessa especialidade que cada um temos e do nosso valor, reconhecido primariamente pelo nosso Criador. Por que que nós também não reconhecemos o nosso valor, não perdoamos as nossas próprias faltas, ainda que o mundo planeje, né, que a nossa queda, mas que a gente nunca esqueça que fomos criados à imagem e semelhança, né, de Deus. Então, muito boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, por todos os canais de transmissão. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse merecido convite, parabenizar pelo canal, né, Amigos do Bem, sempre fazer abordagens com fidelidade doutrinária e tão importantes para a gente reflexionar sobre temas oportunos, e por essa linda homenagem, né, sobre as mulheres. E hoje o nosso tema vai ser para a gente refletir sobre as mulheres anônimas do Evangelho, né? É sempre, e a gente vai usar alguns textos, né, com base para basear as nossas reflexões. Eu separei uma mensagem da obra Pão Nosso, no capítulo 93, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o Evangelho e a Mulher. Quem não leu ainda, por favor, leia essa preciosidade. Separei aqui Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, Até o Fim dos Tempos, em que ela dedica um capítulo especialmente às mulheres. E quem conhece já sabe, né, que inevitavelmente não é culpa minha, eu sempre vou citar algum trecho da obra Paulo e Estevão, e especialmente para falar também hoje um pouquinho sobre as mulheres. É algo assim muito tocante quando nós estudamos o Evangelho, a forma amorosa com que Jesus sempre tratou as mulheres. É muito conhecido historicamente e culturalmente os abusos físicos, psicológicos, os preconceitos, né, a misoginia que as mulheres sempre sofreram desde o início dos tempos, né? A sociedade hebraica, com toda a admiração que nós reservamos a ela, infelizmente, né, homens do seu tempo colecionaram, né, protagonizou a sociedade hebraica muitas cenas deploráveis. A mulher não ocupava eh, posições de poder nem dentro da própria religião. Nós sabemos que no Sinédrio, em Jerusalém, o lugar santo, não era permitido, né, a presença de mulheres nesse local. A gente observa as mulheres sem nome, que são citadas no Evangelho. A mulher hemorroíça, mas qual o nome dessa mulher? A mulher flagrada em adultério, principalmente quando a mulher era flagrada em erro. A gente sempre tem essa imagem dela, mas não daquele que delinquiu junto com ela, né? Isso é alvo, inclusive, de outra mensagem de Emmanuel, em que ele vai fazer reflexionar sobre isso. Mas em Jesus, nós vemos aquele amor repleto de carinho, de profundo respeito, de dignidade. Jesus soergueu a mulher à sua real condição, a condição do ser humano. E a condição do ser humano que desde o início da nossa vida, né, da vida de todos nós, porque fomos nascidos de mulher, que muitas vezes é a primeira que dá as primeiras noções, né, as primeiras noções morais. Eu me lembro, eu menina, né, com 3, 4 aninhos, eu não sei se eu me lembro ou se é pelas fotos, viu, gente? De minha mãe ensinando a colocar as mãozinhas postas, a rezar o Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, né? Dela brincando comigo, tendo aquela santa paciência, né? Ou seja, aquele primeiro contato, né, rodeado de ternura e de lições da vida, que por vezes é esse primeiro espelho sobre o qual nós somos nascidos. Então, é muito emocionante, é muito exemplar, é bonito da gente recordar a interação de Jesus com as mulheres, o fato dele as aceitar e, mais que isso, as promover.
as estimular, as convocar também como suas discípulas e lhes destacar como exemplos positivos, dignos de serem copiados como fiéis representantes ou executoras dos seus ensinamentos, testemunhas fiéis do seu aprendizado, dos seus ensinos. E Jesus, com aquele jeito, aquele temperamento dócil, integrador, amoroso, Jesus que gostava de pessoas, ele consegue criar um ambiente inclusivo. Ele retira a mulher da invisibilidade social e a integra, a conclama para participar junto com os homens, em pé de igualdade, numa sociedade, como dissemos, profundamente desigual. Hoje, né, se a gente tem esses ganhos com respeito às mulheres ocupando posições que antes eram marcadamente masculinas, as mulheres aumentando o maior número, né, entre aquelas profissões que são demarcadamente masculinas, ganhando espaço na política, na sociedade como um todo, né? Diminuindo um pouco mais a desigualdade entre salários para a mesma condição. Se hoje a gente tem alguns ganhos, a gente ainda tem muitas lutas, né? Lutas contra a violência, lutas contra o preconceito. Então, aquela época, há mais de 2000 anos, Jesus as convoca e tenta colocá-las em pé de igualdade no ministério da igreja, o que representava para aquele tempo uma mudança radical, né, para aquelas cenas, e insuflou ainda mais o ódio daqueles que eles se colocavam como inimigos do Cristo. E a gente tem narrado no livro de Atos, que é essa grande reportagem do cristianismo dos primeiros tempos, escrito por Lucas, pela influência, pelo alvitre de Paulo de Tarso, a gente tem várias mulheres recebendo o Espírito Santo, né? Consolidando uma profecia de Joel do Antigo Testamento. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A gente tem, inclusive, dentro do corpo apostolar, as filhas de Filipe, as virgens filhas de Filipe, que profetizavam e o faziam muitas vezes em ambientes públicos. A gente tem professoras, né, que evangelizavam, o próprio casal Áquila e Prisca de Corinto, muito querido ao coração de Paulo, com os quais ele passa 3 anos no deserto, né? Ao que tudo indica, Prisca ou Priscila era a que tomava a frente dos movimentos evangelizadores, tendo inclusive maior autonomia, maior expressão, maior eloquência do que o próprio Áquila, né, que tinha as funções de tecelão, e ela também, né, mas que ela ficava muito mais com essa função evangelizadora. A gente tem história excepcional de Maria Madalena, sozinha, após a ressurreição do Cristo, pois os apóstolos não quiseram que ela se integrasse a esse corpo que deu início ao movimento do cristianismo primitivo, evangeliza, se coloca como professora dos leprosos, né, vindos da Idumeia em direção a Dalmanuta, e contato que a faz inclusive contrair lepra. Então eram funções, até então, desempenhadas apenas por homens. Então Jesus instaura essa diferença, a alteridade, a possibilidade de convivência com o outro, e traz todas essas características que a gente se convencionou a ligar à figura feminina, mas que a gente sabe que são características do espírito imortal que reencarna em corpos de homem, em corpos de mulheres, né? Eu costumo brincar que nós somos todos mulheres, na realidade, né? Se não estamos nessa reencarnação, estivemos com certeza em alguma reencarnação e estaremos ainda em muitas outras. Então, alguns aspectos, né, relacionados à feminilidade,
como a doçura, como a sensibilidade, como a amabilidade, como a emotividade, que lógico, não diz respeito a um corpo feminino, a uma biologia específica, a um ambiente hormonal específico da mulher, mas também como a gente vê em Estevão, primeiro mártir do cristianismo primitivo, a sua sensibilidade, a sua amorosidade, o seu cuidado com a sua irmã Abigail, né? E com todos aqueles que foram curados através do poder da sua mediunidade de cura na igreja cristã primitiva, como a gente vê Chico Xavier, extremamente amoroso, extremamente carinhoso, como se fosse uma mãe, né? Uma sensibilidade muito grande. Então, é lógico que não é relacionado, né, especificamente ao gênero, mas diz respeito a características que em Jesus estavam completamente integradas e que ele enaltecia numa representação, por assim dizer, feminina. Mais tarde, também o apóstolo Paulo, que elegeu as suas cooperadoras, as suas diaconistas, como no caso de Júnia, que era alistada, digamos assim, junto aos apóstolos. E Paulo, assim como Cristo, né, o Cristo, de uma forma ainda mais extraordinária, claramente reconhecia e apoiava a participação efetiva das mulheres na liderança da igreja. E por que que, no momento, quando eu recebi esse convite tão carinhoso por parte dos amigos do bem, eu pensei nesse aspecto das mulheres anônimas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar no ato de extrema coragem, no ato de extrema abnegação, numa época em que as perseguições aos cristãos se acentuavam, em que eles precisavam se esconder nas catacumbas, ameaçados de morte, em que eram queimados vivos em praça pública, em que eles eram lançados aos circos de martírio e desencarnavam cantando hosanas alegres por entregar o seu corpo com amor ao sacrifício, mulheres anônimas e muitas vezes sem instrução, lavadeiras simples, pequenas comerciantes, donas de casa, mães de família, abriram as portas dos seus lares para que os apóstolos visitassem, para que fossem feitas as primeiras práticas de evangelho do lar, né? A gente tem um exemplo muito célebre disso, que não são mulheres anônimas, são mulheres conhecidas, as irmãs de Lázaro, as irmãs de Betânia, Marta e Maria, que recebiam o Senhor e que não tinham receio em relação à perseguição farisaica, ardilosa, faziam com extremo carinho, preparavam a melhor forma de receber o Cristo, mas arrostavam todas as consequências por conta desse ato, né? A gente tem as mulheres piedosas de Jerusalém que acompanham aquela tragédia que foi a caminhada do Cristo rumo ao Gólgota, prestes à crucificação. E Jesus, de uma forma muito inspirada, naquele momento tão trágico, naquele momento de tanta crueldade, vai dizer: não chorai por mim, mulheres, chorai pelos vossos filhos, né? E aí ele faz uma abordagem que é bastante curiosa e ao mesmo tempo enigmática, dizendo que as mulheres prefeririam não ter filhos, não ser mães, fazendo uma alusão àquela grande tragédia protagonizada pela humanidade em relação ao enviado de Deus, né? Nada contra a maternidade em si. Maternidade sempre abençoada pelo Senhor, que coloca a mulher nessa função de cocriação, né? Como foi, por exemplo, a sua mãe, espírito de escola, que tem na experiência da maternidade a oportunidade de dar à luz a esse espírito luminoso, né? Ao nosso Messias Redentor. Mulher, aliás, que o seguia nos seus ensinamentos, que esteve presente no Pentecostes, que lhe fez o pedido nas bodas de Caná, e que é a grande inauguração dele, né, nesses milagres que são feitos.
Então a gente tem várias mulheres, mulheres desconhecidas, como a mulher cananeia, que pede ajuda ao Senhor e ele deixa que os apóstolos respondam por ele, como a atender a suscitar a compaixão e a misericórdia por conta daqueles homens. É interessante a pedagogia de Jesus, porque Jesus se faz extraordinário por tudo que ele fez e por tudo que ele falou, mas ainda mais extraordinário por tudo que ele não fez e tudo que ele não disse, pois há sempre um sentido, né, um significado muito lógico, muito pertinente por trás das suas não falas, por trás dos seus não atos, que de modo algum representam omissão, negligência ou falta de atuação, mas justamente aquele espaço, aquela espécie de ausência, digamos assim, para que o ser espiritual possa assumir a sua autonomia e fazer-se presente também enquanto filho de Deus, porque Jesus não ficaria para sempre. Ele sabia disso. E a função dele como pedagogo exemplar, como psicoterapeuta indefectível, era preparar o seu corpo apostolar e todos aqueles que o seguiam, como espíritos imortais que vivem para sempre, que estamos em nossos processos de evolução espiritual, para saber como proceder na ausência do mestre, quando o mestre não está olhando, quando o mestre não está por perto, para que a atuação dos apóstolos não fosse artificiosa. Estou fazendo só porque o Cristo está anotando os meus atos, mas que fosse algo fiel ao coração, né? Que fosse um retrato de um valor internalizado, né? De um valor autêntico, de uma escolha pelos sentimentos de abraçar essa filosofia moral. Temos a figura de Ana, a profetisa, que faz a profecia: Maria, uma espada transpassará o seu peito, referindo-se a todas as agonias, a todos os sofrimentos não ocasionados pelo seu filho, mas dos quais o seu filho seria a vítima, submetendo-se à crueldade humana, à ignorância humana, para utilizar isso como plataforma de salvação para todos nós, para que a partir daí nós, enquanto humanidade, refletíssemos sobre a honrosa missão do Cristo e sobre como os seus ensinamentos são inesquecíveis, né? Temos a mulher samaritana, a mulher intocada, a mulher com quem um judeu não podia conversar. Aliás, publicamente, era proibido, né? Não era de bom tom um homem conversar sozinho com uma mulher. E Jesus quebra esse rito, quebra esse estereótipo, quebra esse padrão, aproximando-se daquele coração feminino, torturado de aflições, dando a ela água viva. Não uma água de beber, que agora sacia a sede e daqui a 10 minutos sente sede de novo. Se tu soubesses, mulher, quem eu sou, se tu me conhecesses, não seria tu a me dares água, mas eu que te daria água viva, e dessa nunca mais sentiria sede. Então, esse é o Cristo. E na obra Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, no capítulo de número 15, intitulado Jesus, o Libertador da Mulher, a nossa veneranda instrutora vai dizer: nos seus passos e ministério, sempre estavam presentes mulheres abnegadas, que constituíam apoio e nobreza, caracterizando a singularidade superior dos seus ensinamentos. As mulheres não eram perfeitas, eram espíritos em prova, como todos nós, desde aquela época, como os homens, mas por serem relegadas à invisibilidade social, às poucas oportunidades, à dificuldade de trabalhar fora de casa, sofriam o peso social de ser mulher. Então, Amélia vai citar: elas eram subjugadas pela tradição,
relegadas a plano secundário, objeto de desdém dos homens que as utilizavam para reprodução e abuso. Então, esses abusos e violências, né, que a gente falou no início, faz alusão a isso. Inclusive, a própria lei judaica da época, numa espécie de tentativa de reparação, colocava no fato do sustento, né, da mulher pelo homem uma forma mínima de proteção, não porque as mulheres não fossem capazes de trabalhar e ter independência e cuidarem de si, mas por conta dessa situação social oprimente, digamos assim, opressora em relação às mulheres. Sem direitos religiosos, nem qualquer tipo de participação no culto, elas ficavam numa posição subserviente. Aí vem o Filho unigênito de Deus, um espírito luminoso, de excelentíssima grandeza, para dizer: isso não está certo. Vamos mudar e alterar um pouco dessa configuração, porque não é essa a vontade do Pai. E de uma forma muito espontânea e simples, muito natural, ele começa a fazer paulatinamente essa inclusão, essa convocação. E mais, recebe a anuência, né, a recepção, a maleabilidade, o aceite das mulheres. Em todas as situações, diz Amélia, enobreceu-as, gerando cisânia entre aqueles que já se lhe constituíam adversários. Quem ele pensa que é? Para mudar as tradições, para dar a entender que essa posição em que a mulher ocupa está contra os desígnios divinos. Quem ele pensa que é? Para dizer-se representante dos desígnios divinos. E convocava, diz Amélia, a construção do mundo novo do futuro às mulheres, por serem as primeiras educadoras, responsáveis pelos alicerces do porvir na intimidade do lar. Quando a gente lê uma obra como o romance Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, a gente vê as possibilidades inúmeras de nós crescermos e evoluirmos moralmente sem uma tarefa que envolva multidões. Muitas vezes a gente anseia essa tarefa missionária que vai nos colocar no palco do mundo, que a gente vai erigir um grande centro espírita, um grande centro comunitário, uma grande instituição de caridade. Ótimo para quem assim o faça, porque a desigualdade social graça no mundo e essas iniciativas são absolutamente importantes e necessárias para que isso possa ser dirimido. Mas dentro do lar, nós também podemos nos tornar grandes missionários. E nessa função educadora, sendo ou não mulheres, tendo ou não filhos do próprio ventre, mais ainda. Porque nós nos educamos reciprocamente. Quantas crianças não passam pelas nossas mãos? Nem sempre são do nosso ventre. Às vezes, são crianças que chegam à nossa porta pelas vias da vida. Às vezes, fazem parte do nosso círculo familiar, mas são filhos de outras mães, e a gente tem a oportunidade, né, de instruir, de educar, de evangelizar. Às vezes, são filhos que a gente participa dessa infância pelo nosso trabalho voluntário no Centro Espírita, através de uma tarefa de evangelização, por exemplo, pelo nosso trabalho profissional, através de uma tarefa com docência, com terapias, seja lá o que for. Então, Amélia diz: o preconceito contra as mulheres fizera-se abominável e hediondo, mas a ele se devem os primeiros gestos da libertação feminina dos grilhões a que as mulheres foram submetidas ao longo dos séculos. E aí Amélia vai falar sobre esses sacrifícios das mulheres anônimas. Foram as mulheres
que não temeram as circunstâncias inditosas da via dolorosa, a via crucis, como a gente estava falando, e seguiram-no compungidas, ficando ao seu lado e ao lado da sua mãe na tragédia da cruz. A gente não tem relato do corpo apostolar, à exceção de João, ao lado de Maria de Nazaré na tragédia da cruz. A gente tem alguns registros que falam sobre a presença de Maria Madalena, Joana de Cusa e mais algumas outras mulheres anônimas que não foram notificadas, não passou naquela época a lista de presença para recolher as assinaturas daquelas que estiveram lá, mas elas estiveram. E aí Amélia vai falar, como resposta de amor, ele concedeu à arrependida de Magdala o caráter de repórter da ressurreição. Maria Madalena, naquela linda cena, quando ela visita o sepulcro onde houveram depositado o corpo de Jesus, e ela vê a pedra deslocada e fica desesperada, onde colocaram o corpo do meu Senhor, e dali a poucos instantes ela percebe o Cristo, né, tangível pelo seu corpo perispiritual, dialogando com ela. Não te detenhas, mulher, vai e fala que me viste, dá testemunho da ressurreição. E ela efetivamente faz. Visita o corpo apostolar, fala com Maria de Nazaré, dá testemunho do que viu. Uma mulher, mas não qualquer mulher. Ele poderia ter escolhido outra, sua mãe, tantas outras. Mas o Evangelho é mensagem de redenção. O Evangelho é a resposta ao apelo do ser humano falível, do ser humano cadente, do ser humano que erra e que se arrepende das suas faltas e roga uma nova oportunidade. O Evangelho evidencia o poder transformador que o ser humano é capaz de desempenhar se seguir os ensinamentos de Jesus. A paciência, o perdão, a compaixão, a misericórdia, a bondade até os últimos limites. Exercitar o amor até doer, porque amor verdadeiro dói e dói bastante, porque machuca o nosso egoísmo, machuca o nosso orgulho. Toda transformação verdadeira é uma transformação dolorosa, mas uma transformação que resulta que esse esboço imperfeito um dia possa vir a brilhar perante os olhos de Deus. Então, essa é uma interpretação pessoal. Por isso ele escolhe Maria Madalena. Era uma mulher forte. A gente sempre se refere à figura de Paulo como essa figura que se renovou, né, que renasceu pelo Espírito numa mesma existência, no mesmo local onde vivia. E, de fato, Paulo é extraordinário. Mas Maria Madalena também. Numa época, como nós estamos vendo, em que todas as perspectivas lhe eram contrárias, ela vence a si mesma e se renova. E Jesus, por enaltecer essa potência, penso particularmente, para colocá-la como exemplo humano para outras mulheres, a elege. Você testemunhou a luz e dará testemunho público disso. Porque eu quero que a boa nova seja proferida, transmitida pela sua boca. Porque se antes você era instrumento de pensamentos menos nobres, de ações menos nobres, agora você é instrumento de vida e esperança. Isso é extraordinário, porque isso mostra, né, faz a gente retomar a nossa dignidade. Quantas vezes nós nos sentimos indignos, meus amigos?
Meu Deus, mas eu erro tanto. Eu tento não repetir os velhos equívocos, vai e volta, tô eu de novo na mesma situação, errando nas mesmas coisas. Meu Deus, eu não tenho jeito. Quando é que eu vou aprender? Às vezes a gente sente vergonha ao pensar no nosso mentor espiritual, a pensar na oportunidade da reencarnação. Meu Deus, mas eu já sei tanto, né? Já faço palestra, estudo tanto. O que que falta, né? E aí tem uma mensagem de Joana de Ângeles na obra Vida Feliz, da qual eu me recordo sempre, principalmente nesses momentos, que ela vai dizer: não tente ser melhor, parecer melhor do que você é. Você é o que você é. O que você dá conta de ser. Aqueles, os espíritos amigos, os espíritos superiores que te aconselham, que te ajudam, que te socorrem nos momentos da sua necessidade, começaram a mesma trajetória que hoje você está trilhando antes. Reconheça-se como é, com suas falhas, com seus equívocos. A sua sinceridade é o passaporte do êxito. Mas não se detenha nessa condição. Utilize essa visão sincera que tem de si mesmo para superar os tropeços, as falhas, a imperfeição e ir além. Jesus fez o convite a Maria Madalena. Ela poderia não ter ido. Estou com vergonha. Não me acho digna. Acho melhor não. Serei rechaçada. Eu tenho medo. Tenho medo de me expor publicamente. Tenho medo da reação das outras pessoas. Tenho medo da opinião das outras pessoas. Acho que não vou, vou depois. Deixa para lá. Alguém conta. Faz assim, eu conto em segredo para João e João espalha. Não. Ela aceita. O Senhor me designou essa tarefa e eu vou fazer. Então, é disso que a gente está falando, né? E aí a Amélia vai falar, sabia Jesus que o sentimento feminino, mais uma vez, tomado como símbolo, preparado para a maternidade, não teme sacrifícios, não receia situações penosas, porque é constituído para a renúncia de si mesmo e para a abnegação até o holocausto, havendo-lhe sido confiado o ministério de amar as criaturas desde o momento da sua formação no seio. As mulheres, ao lado de Jesus, eram as mãos do socorro, atendendo os enfermos, as criancinhas aturdidas e rebeldes que lhe eram levadas, providenciando alimentos, roupas, auxílios de todo Jaés, né? Então, na obra Paulo Estevão, eu separei dois momentos da obra que eu acho muito especiais, falando sobre essas mulheres anônimas. O primeiro momento, ele está, deixa eu olhar aqui o capítulo, no capítulo de número primeiro, capítulo primeiro, rumo ao deserto, da segunda parte da obra. E nessa parte, qual que é a situação? Paulo, Saulo ainda, Saulo de Tarso, houvera ficado cego, tendo atravessado as portas de Damasco. E ao chegar na estalagem de Judas, na cidade de Damasco, ele recebe a visita de um velhinho, Ananias, o homem que ele estava perseguindo para matar. E é exatamente esse homem que o cura dessa cegueira temporária. O mesmo homem que evangelizou Abigail antes da sua morte. E Paulo decide ir na sinagoga local e se apresentar, falar, dar testemunho sobre Jesus. E Ananias tem uma conversa, aquela conversa de pé de orelha, sabe como é que é? Como dizia minha avó, aquela conversa. Saulo, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Ó, só a dor nos ensina a ser humanos. Quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Eu alvitro a você que você busque o deserto.
Não volte agora para Jerusalém para falar sobre, dar testemunho sobre o seu encontro com Cristo. Passe um tempo no deserto, refletindo, exatamente como fizeram os profetas do Antigo Testamento. E Saulo aquece. Estava começando a transformação desse homem novo, né? Porque se fosse em outros tempos, ele ia fazer o que desse na telha dele, mas ele ouve o bom alvitre do novo amigo. E nesse contexto, Emmanuel vai falar, né? Damasco, que era onde eles estavam, não tinha propriamente uma igreja. Entretanto, contava com numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho, não obstante a perseguição farisaica, inclusive a mando do próprio Saulo de Tarso, porque ele foi numa expedição específica, menor, mas ele tinha o livre conduto, a autorização do sumo sacerdote, e começou uma espécie de cruzada, né, contra os cristãos. Bem, o núcleo de orações, olha o que Emmanuel está dizendo, era em casa de uma lavadeira humilde. Qual o nome? Não se sabe. Companheira de fé, que alugava a sala para acudir um filho paralítico. Lá encontravam-se mulheres analfabetas, com crianças de colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciões de mãos trêmulas, doentes misérrimos. Ananias era quem chefiava o ato, o evangelho. Sentando-se à mesa, qual patriarca da família, rogava as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Fazia a leitura dos ensinamentos de Jesus, pensando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois, comentava a página lida com a exposição de alguns fatos da sua experiência pessoal. E após a reflexão do Evangelho e orarem juntos, distribuía o pedaço de pão que tinha o sabor divino da fraternidade universal. Vocês conseguem perceber a importância disso? Não apenas para os homens e mulheres daquele tempo, mas para nós. Hoje, ao fazer o evangelho no lar, vocês já se perguntaram por que tem a mesa na casa espírita? É só para organização? É só para ter um lugar onde colocar os livros, onde colocar a água, o microfone que não está sendo usado? Não. É um símbolo maior e remete ao cristianismo primitivo, que por sua vez remete aos próprios atos do Cristo, de sentar à mesa, partilhar não apenas o pão, mas o pão divino, a palavra de Deus, partilhar os bons sentimentos. Dá uma ideia de família, a família que se senta ao redor da mesa, deveria, né? A família que come junto, a família que conversa, a família que confraterniza. Lembra a fraternidade universal. Vocês conseguem perceber a importância desse símbolo para hoje? O quanto que isso se concatena cada vez que a gente faz o evangelho no lar? Foi graças a estes precursores, a estas mulheres anônimas que cediam os seus lares ou alugavam porque precisavam do dinheiro para poder, no caso específico dessa lavadeira, ajudar nos cuidados com seu filho paralítico, para que essas reuniões, que eram a semente da esperança, frutificando nos corações humanos depois da ressurreição do Cristo, para que essa semente permanecesse em terra fértil. Então, nós devemos muito às mulheres anônimas do Evangelho. E a outra passagem, que eu acho igualmente emocionante na obra Paulo Estevão, está no capítulo de número 6, Peregrinações e Sacrifícios, também na segunda parte. Bom, a segunda parte da obra Paulo Estevão é recheada dessas mulheres, né? De Prisca,
Abigail, na primeira parte, né? Febe, a emissária, Trifena, Trifose e Pérside. Estou falando esses nomes, para alguns pode ser muito estranho, né? Mas elas estão citadas na obra Paulo e Estevão e também estão citadas em Atos dos Apóstolos. Lídia, a colaboradora em Filipos, que é quem a gente vai falar agora. Evódia e Sintique, as mulheres macedônias, Eunice e Lloyd, avó e mãe de Timóteo, filho espiritual de Paulo, Maria Marcos, né, mãe de João Marcos, as filhas de Filipe. Então, a gente tem várias mulheres que Paulo de Tarso também incorporou, né, ao seu círculo, digamos assim, de amigos para todas essas reflexões, né? E aí, nessa segunda parte, o que Emmanuel vai falar? Paulo estava junto com Lucas e Timóteo, e eles estavam seguindo para Filipos. E aí, Emmanuel vai dizer: depois de dormirem 3 noites ao relento, os amigos de Jesus se dirigiram à casa de oração, que ficava à margem do rio Gangas. Filipos não possuía uma sinagoga. E o santuário destinado às preces, embora tivesse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Um lugar ermo de uma construção antiga em ruínas, que era usado para esses encontros e reflexões do Evangelho. Ciente dessa situação, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros, porque provavelmente encontraria cristãos. Muito surpreendidos, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em prece. Essa parte é muito marcante, porque é simbólico a presença da mulher em prece, da mulher que roga fervorosa por si, pela sua família e pela humanidade. É o símbolo da sensibilidade feminina, é um símbolo da ternura, da esperança. As mulheres, diz Emmanuel, estavam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublime, desde quando Paulo tomou a palavra e começou a falar. Elas enxugavam discretamente as lágrimas que afluíam ao rosto. E uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, se aproximou dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador, ofereceu-lhes a própria casa para fundar a nova igreja. Quem não está muito por dentro, né, da obra Paulo e Estevão, mas aqui a gente tem o relato das viagens missionárias do apóstolo Paulo, junto com amigos, né, nesse caso específico, Timóteo e Lucas. E o objetivo era fundar igrejas por quais cidades eles passassem. Então, aqui, a igreja de Filipos foi fundada na casa de Lídia. É graças a essa mulher que a gente tem a igreja de Filipos, né? O seu surgimento. A carta aos Filipenses, né? A carta apostólica, a carta de Paulo aos Filipenses direcionadas a essa igreja, né? Então, essas evidências, essas histórias, meus amigos, elas são dignas de serem sempre lembradas por todos nós, para que a gente nunca esqueça desse papel tão importante que todos temos enquanto espíritos imortais. E aí, para fechar meu comentário, como prometido, vamos falar um pouco sobre a mensagem de Emmanuel na obra Pão Nosso, no capítulo 93, né? Intitulado O Evangelho e a Mulher. Emmanuel começa fazendo uma citação de um versículo da Epístola de Paulo aos Efésios. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? Vai dizer Paulo. E aí eu vou ler a mensagem, que ela é bem curtinha, para que a gente possa reflexionar um pouco.
Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu à igreja, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas o que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração de Maria Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanharam o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinalava as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Eu fico impressionada o quanto Paulo de Tarso antecipou muitos dos conhecimentos que vieram a lume na doutrina espírita, como, por exemplo, esse aspecto da missão do homem e da mulher, em que os imortais vão dizer igual às do homem ou ainda maior, porque muitas vezes é a mulher quem lhe dá as primeiras noções morais, né? As primeiras noções de vida, vão dizer os imortais em O Livro dos Espíritos. Para quem não ainda teve oportunidade de ler, né, a fundo ou de alguma forma as epístolas paulinas, eu também não sou ainda conhecedora, leitora voraz das epístolas paulinas, embora adore, mas reconheço, né, essa necessidade que eu tenho, mas eu já li nas epístolas aos Coríntios 1 e 2, falas de Paulo que realmente são bastante severas em relação ao elemento feminino. Aí a gente precisa remontar à história, ao contexto cultural. Corinto era marcada pela libertinagem. Diferença nenhuma de Corinto para as nossas grandes metrópoles hoje em dia. A linguagem de Paulo era bastante ferrenha, bastante veemente, assertiva, como só ele sabia fazer. Mas não era um moralizador barato que colocava em si mesmo uma toga de juiz para dizer o que era certo e o que é errado. É um irmão mais velho, já desperto, arrependido, né? Sangue do nosso sangue, falho como nós, que se reportava para abrir os olhos para o desperdício de certas oportunidades e para a importância da gente se lembrar da nossa missão. Primeiro para conosco, mas também a missão em sociedade. O papel da mulher e o papel do homem, né? Mais uma vez, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de funções sociais atribuídas, né? Então, nesse ponto, ele é bastante severo. Mas o que Emmanuel está querendo dizer? O que, o que não fica claro numa leitura superficial é a intenção por trás das palavras de Paulo, de identificar os potenciais redentores associados a essas funções sociais desempenhadas por homens e mulheres e dizer que disso depende o futuro da humanidade.
Porque às vezes a gente fala a sociedade egoísta, a sociedade hedonista, a sociedade idólatra, a sociedade somos nós. Então, se nós não reflexionarmos sobre o nosso papel social, o que será da sociedade? Uma repetição automática dos nossos equívocos. Daí a importância da fala de Paulo. Então, Emmanuel é muito feliz. Eu não vou entrar no mérito do sentido do feminismo que ele aborda. Não acho que a gente deva tomar isso como uma crítica ao movimento feminista, porque a gente reconhece, primeiro, as diversas frentes do movimento feminista, as diversas ondas do feminismo, os seus erros, os seus acertos, a sua importância para a conquista do direito das mulheres. Então, eu acredito que esses aspectos, até pelo tempo, a gente não vai ter condição de explorar aqui, mas eu acho que a gente não deve se afeiçoar à letra, né? E sim ao sentido espiritual das palavras de Emmanuel. Não me parece particularmente que ele esteja fazendo uma crítica ao movimento feminista, né? Com os seus estandartes políticos. Não, é justamente para enaltecer que Jesus, acima de todos os movimentos humanos para a reivindicação de direitos, para a busca da dignidade, instaurou, foi o primeiro que evocou essa dignidade feminina, né? Inserindo, incluindo as mulheres que antes eram consideradas mercadoria condenada ao cativeiro. E Emmanuel, assim, ele é bastante com essa sinceridade que lhe é tão peculiar, né? Essa sinceridade que é quase um punhal no coração, vai falar. Nem os vultos eminentes, respeitáveis, como Davi, Salomão, e eu me arriscaria a dizer, os apóstolos, que a gente tanto admira, conseguiram fugir dessa ideia dos homens da sua época, né? Mas com Jesus foi diferente. O Evangelho inaugura essa era nova para as esperanças femininas, e aí Emmanuel cita esses exemplos que a gente teve condição de mencionar durante a nossa fala, né? Como Maria de Nazaré, Madalena, as irmãs de Lázaro, as mulheres piedosas de Jerusalém que acompanharam o Senhor na Via Crucis, né? Nessa estrada dolorosa. E a ideia de Paulo trazer também a mulher dessa condição de aviltada para recordar a ela mesma a sua missão e ao homem, né, que também precisa cuidar, pelo menos nessa função social àquela época, né, cuidar dessa perspectiva. Então, meus amigos, mais uma vez, eu agradeço pela atenção, pela oportunidade de todos. Nosso objetivo aqui nessa noite foi justamente trazer a lembrança, evocar essas mulheres anônimas, evidenciar, né, dar bastante ênfase ao fato de Jesus ter quebrado as tradições nesse molde, preconceituoso e opressor e trazer a mulher, assim como o homem, como participantes, como construtores para o reino divino no coração de todos nós. Espero de coração que tenha sido de alguma sorte útil, que vocês tenham gostado. Um grande fraternal abraço a todos e nossos votos de muita paz.